Então, beleza, pessoal. Tô aqui. O que vocês quiserem perguntar, o que eu puder ajudar, tô aqui à disposição de vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de falar que eu gosto muito do seu canal, acompanho mesmo, gosto muito dos seus vídeos e gostaria de fazer uma pergunta. A gente pode começar em qualquer área, falando assim, a gente já pode começar perguntando em qualquer área mesmo? Pode sim, o que vocês preferirem. Ah, sim. Gostaria de perguntar para você uma coisa que eu anotei aqui para perguntar para você ontem, que quais kits você tem na sua casa? Eu sei que você tem alguns, não tem? Mas quais você tem? Então, hoje eu tenho dois kits Education. Que, o- que o kit eles chamam de kit 45544. É o kit que eles chamam de Education, que é aquela caixa preta. Não sei se vocês conhecem. A Ah, gente tem alguns. então, eu só uso duas. Só tenho duas. Ah, tá, tá. Tudo bem. Você não tem o Spike, não? Então, o Spike eu tinha por um tempo. Ano passado, em 2020, a Lego fez uma parceria com uma empresa aqui do Brasil chamada Tecnologia Educacional, que ela vende kits de robótica e faz alguns serviços para as escolas. E aí eles fizeram parceria, a Lego fez parceria com essa empresa de divulgar o Spike. E aí assim, a tecnologia educacional chamou 20 pessoas desse mundo assim da robótica para divulgar o Spike, divulgar a plataforma e tudo mais. E aí eu fui convidado. E aí participei do projeto que eles chamam de Spike Prime Influencers Brasil. Era um projeto da Lego global que alguns países participaram. Então, Estados Unidos participou, se não me engano, a Alemanha, Grécia e alguns outros. E aí o Brasil também participou. E aí a tecnologia educacional que foi responsável aqui no Brasil por chamar 20 pessoas para participar desse projeto. Professores, qualquer pessoa relacionada realmente a esse universo da robótica. E aí eu Hum, fiquei 2 meses com o Spike daqui, deles. E aí eu fiz algumas construções, até tem alguns vídeos no YouTube, tem conteúdos lá no Instagram também. E depois de 2 meses eu tinha que devolver o kit, então eu devolvi e é isso. Agora tem uma pergunta. Qual kit você prefere em particular? O Spike ou o EV3? Olha, eu gosto dos dois. Eu até fiz alguns vídeos e posts no Instagram relacionado às duas plataformas, o que eu acho das duas. Então, de maneira geral, eu acho que as duas têm prós e contras. Nenhuma delas tem uma vantagem assim tão monstruosa. No começo, a Lego estava falando que o Spike seria um intermediário do EV3. Aí depois de um tempo eles começaram a falar que o Spike é o futuro do EV3. Que o EV3 é o anterior e que o Spike é o futuro. Então foi meio contrário à posição deles. O que eu enxergo quando eu utilizei o Spike e o que eu enxergo com o que eu já sei do EV3 é que as duas plataformas ela têm realmente prós e contras. Em termos de mecânica, uh, motores e tudo mais, o EV3 é melhor, porque o EV3 tem mais torque e tem mais velocidade em relação aos motores sobre o Spike. Já o Spike é uma plataforma que normalmente te dá mais precisão, já que os motores têm o que a gente chama de encoder absoluto. Então, se eu quiser andar, sei lá, 100 graus, o Spike tem um nível de precisão assim um pouco melhor do que o EV3. Sensores, o Spike também tem sensores muito bons. O sensor de couro deles é muito legal, muito, muito bom. Sensor ultrassônico eu não utilizei muito, mas também não vi muita diferença em relação ao do EV3. O giroscópio deles tem prós e contras também. Não tem a questão de drift. Não, ele não vai driftar, ele não vai ter nenhum tipo de drift, nem dinâmico, nem estático. Mas ele tem alguns problemas de leitura. Ele tem algumas imperfeições que algumas pessoas têm falado quando você utiliza o software, muita programação, coloca muitos blocos, a performance do giroscópio começa a ficar um pouco pior. Ele fica um pouco pior em relação à precisão dele. Então esse é o único detalhe que o giroscópio do Spike tem em relação ao EV3. Então no geral é realmente um pró e um contra. Tem prós e contras, depende do qual é o seu objetivo. O seu objetivo é realmente fazer um robô mais forte, mais rápido, conseguir ser mais rápido nas pistas, ou o seu objetivo é ser mais preciso nas pistas.
Se for mais preciso, talvez o Spike seja mais interessante. Se você quiser que ele seja rápido, forte e que a precisão você resolva em termos de programação ou até de construção, o EV3 é uma boa pedida. Questão de tamanho também, né? Que o Spike é bem menor comparado ao EV3. Isso, também tem isso. A questão de tamanho. O Spike você consegue fazer robôs muito menores. É muito mais tranquilo você montar com o Spike por conta de todos os motores, tanto os sensores serem em formato retangular ou quadrado. Então é mais fácil montar do que o EV3 ou até o Mainstay, que tem um formato meio confuso, não é muito uniforme. Eu queria saber o que você achou da Replay e o que você achou da ideia da Cargo Connect. Olha, eu gostei da Replay. Quando eles divulgaram o tema, eu achava que ele ia para uma outra linha. Eu achei que ia falar relacionado só a esporte. Mas daí eles aparentemente diversificaram, deram uma vertente bem aberta. E calhou que foi muito oportuno com a pandemia. Então, acabou calhando que a temporada de Replay podia muitas vezes ser interligada com a questão da pandemia, de não se movimentar e tudo mais. Então, as equipes puderam explorar bastante isso. Mas, em termos geral, eu gostei da temporada. Algumas pesquisas eu achei interessantes, e de maneira geral. E, por exemplo, robôs. Os robôs ficaram na mesma coisa, não muda muita coisa em relação às outras temporadas. Os modelos de missão eu achei interessantes, a abordagem que eles estão fazendo. Eu senti que o que eles estão fazendo com os tapetes? Eles estão colocando mais linhas nos tapetes para que as equipes utilizem mais linhas e de uma certa forma consiga equilibrar em relação a equipes experientes e equipes iniciantes, porque utilizar a linha não é necessariamente um recurso muito complexo de você fazer. Você pode utilizar tanto técnicas complexas, um controle PD, ou um seguidor de linha básico. Então é uma maneira de equilibrar a questão de equipes iniciantes e equipes experientes. E você percebe que nas estratégias, nos modelos de missão, você tem que ter mais estratégia na hora de escolher as missões. Eram missões que às vezes muito complicadas de você fazer rapidamente. E tinha a questão de missões que você não conseguia fazer as duas. Por exemplo, você não podia dançar e segurar na barra. Então foi de uma certa forma uma maneira de diversificar as estratégias. Então as equipes iniciantes talvez elas fossem para a questão da dança. Equipes experientes que já têm uma habilidade maior em mecânica talvez fossem para a barra de se pendurar. Então dá para ver um pouco deixar um pouco aberto a estratégia das equipes. E não equipes que vão fazer tudo o tempo todo, mas sim a questão de você diversificar um pouco. Eu não falei da Cargo Connect, até esqueci. Essa pergunta foi da Replay da Cargo Connect. Então, a Cargo Connect eu gostei. Eu até fiz um vídeo no YouTube fazendo uma análise do trailer. Me lembrou muito outras temporadas da FLL. Uma delas foi a Smart Move em 2010. Eu não participei da Smart Move, eu só sei por alto da Smart Move, que tem a ver um pouco também com a questão de transporte e movimentação em termos de produto. Então eu achei um tema bem linkado com a Smart Move e bem linkado com a questão atual, já que muitas empresas estão com essa preocupação de produtos, de você encaminhar os produtos para o globo de maneira geral. E se eu não me engano, a Forest fez uma parceria com a Amazon. E então acabou que até calhou esse tema com essa parceria com a Amazon. Não sei se foi proposital, mas foi interessante. Então dá para explorar bastante a questão da movimentação, da questão do transporte, das cargas. Agora é esperar para agosto para ver realmente qual a vertente que eles vão explorar, porque tem muitos caminhos para você seguir em relação ao transporte. E vamos ver quais dicas a gente consegue ter quando eles soltarem os documentos. Bom, igual você falou da temporada antiga, e qual temporada você começou a participar? Eu comecei a competir em 2014. Eu já fazia robótica desde 2010, e no sexto ano. E aí eu comecei a competir quando eu estava no nono ano, em 2014. Minha primeira temporada foi a World Class. Aí participei como competidor da World Class, Trash Track e Animalize. E participei da Hydrodynamics, Into Orbit, City Shaper e Replay como mentor.
E como juiz foi da City Shaper e da Replay. E outra coisa, igual você estava falando dessa questão da parceria com a Amazon, se foi proposital ou não, eu acho que é o seguinte, eu acho que na pandemia, eu acho que foi um negócio muito assim, atual, porque, tipo, na pandemia, a gente tá, tipo, saindo muito menos para ir na loja comprar uma TV, por exemplo, a gente pede pela internet, ali pelo site. Eu acho que a FLL está buscando realmente colocar temas atuais, mesmo, coisas que estão acontecendo agora, nessas temporadas mais recentes. Eu diria que talvez, pelo que eu imagino que eles não fazem, eles não decidem as temporadas de última hora. Eu imagino que eles já planejam o tema da temporada faz um tempinho. Mas calhou que a visão deles dos temas foi bem atual. Então foi realmente talvez uma jogada de sorte, um feeling que aconteceu para que essas temporadas tivessem temas muito atuais. Porque às vezes pode calhar de não ser um tema atual, mas acaba que a gente sempre encontra uma maneira de deixar o tema atual. Se não for pelo tema em si, é às vezes pela vertente que você pode atuar. Visto o que a gente sabe até agora da Cargo Connect, o que você recomendaria para uma inovação de robô? Visando o que a gente sabe até agora. Olha, inovação de robô não sei. Porque você inovar no robô não necessariamente depende da temporada. Mas o que eu percebi vendo o trailer é que vão ter muitas missões para você entregar as coisas de um lugar para o outro. Também tinha um pouco disso na replay, e por conta de serem muitas entregas, pode ser que você não tenha muito tempo para se locomover. Então talvez uma inovação é você conseguir ter algum mecanismo que faça uma entrega enquanto você faz outra. Por exemplo, eu já vi algumas equipes, na World Class eu vi isso acontecendo, em que elas lançavam o robô para fazer uma missão e lançavam outro carrinho ligado a elas, alguma outra estrutura ligada a elas, para fazer uma outra missão lá na ponta. Então isso pode ser um recurso, para você conseguir fazer duas entregas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma inovação também. Mas só esperar as regras para ter certeza como é que vão ser as missões em si. Dá para ter alguns chutes de como é que vão ser, por conta do trailer, que dá para você perceber o robôzinho fazendo algumas coisinhas lá. Mas só para confirmar isso de vez lá em agosto, quando eles divulgarem. Mas eu diria que o torneio está fazendo é realmente essa questão de você ter que fazer várias entregas. Então alguma maneira de você conseguir ser mais ágil, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, não necessariamente uma garra em si fazendo duas coisas, mas alguma outra estrutura ali por fora para você conseguir fazer essa entrega. Uma coisa que eu queria saber é se você sabe como usar a linguagem C. Então, eu tenho um pouco de conhecimento em C, depende do tipo de C, né? Porque tem algumas linguagens C que são muito puras, tem outras que são um pouco misturadas, por exemplo, o Arduino é C, mas é meio que misturado, é um C++ meio misturado. Mas eu sei um pouquinho de C, sei um pouquinho de C++, sei um pouquinho de Python. Eu sei mais ou menos o básico de cada uma delas, voltados um pouco mais para a robótica em si. Eduardo, uma dúvida que eu tava é uma coisa mais fora assim, do conteúdo mesmo, mas uma pergunta sobre você mesmo, uma dúvida que eu tava. A gente, antes de começar a videoconferência, eu falei sobre o fato da Franco Android ter uma foto com o Wood Flowers, né? Deve ter. Tem uma foto. Você chegou aí pro Mundial com a Franco Android? Já. A equipe já foi para alguns mundiais, se não me engano, 4 mundiais. Teve a Holanda, Austrália, Espanha, Hungria e Líbano. E também Califórnia por conta do Global, de 2018, se não me engano. Eu fui com a equipe em 2016, 2017, 2015, 2016, que foi para a Espanha. Aí nesse campeonato eu fui como competidor. Foi minha primeira experiência internacional, então foi bem legal ver o torneio, porque a gente não tem ideia de como é o internacional até aí.
Então foi bem interessante ver essa questão de como é que é a dinâmica do internacional, como é que é a qualidade das equipes, seja em pesquisa, seja em robô, seja em core. Então foi interessante ver com esses olhos, presencialmente ali, vendo como é que são as equipes. E teve a Hungria também, que eu fui com eles, dessa vez com um mentor. Teve também o Líbano. Eu estava com o mentor, mas eu não fui diretamente com eles, eu acompanhei aqui. Porque eu não consegui conciliar a questão de ir para o Líbano e para a Califórnia em relação ao Global também, e com a faculdade. Então eu preferi ficar aqui e só fui com eles mesmo ali, indo no torneio, na Hungria e na Espanha. Espanha como competidor e Hungria como mentor. Eu queria saber o que você acha da programação por bloco de palavras. Mas pro EV3 ou de maneira geral? Tipo assim, de maneira geral, qual você acha o melhor tipo de programação? Olha, depende muito da aplicação. Isso é frase que se você perguntar para qualquer programador, a pessoa vai falar, depende da aplicação. Mas realmente depende da aplicação. Por exemplo, se você quiser ir para a área mais desenvolvedor, Java é uma boa linguagem. Eu vejo muita gente utilizando Java e algumas outras linguagens que honestamente eu não tenho conhecimento. Por exemplo, Java eu não sei. Para robótica, de maneira geral, para microcontrolador, Arduino, essas coisas, normalmente Python e C são muito boas. Normalmente são as linguagens que os microcontroladores utilizam. Então, se você quiser ir para essa área mais de tecnologia, de eletrônica, programação de robôs, microcontroladores, o C e o Python são boas maneiras. O Python tem crescido muito atualmente. O Python talvez seja a plataforma mais versátil que tem, porque você pode tanto fazer sites, estruturas realmente desenvolvedoras, quanto também você programar robôs em Python, e C é mais realmente para microcontrolador. Então depende muito da sua aplicação. Se você for para desenvolvedor, Java e umas outras linguagens um pouco mais voltadas para sites seriam melhores. Microcontrolador e robótica em termos geral, C e Python. Você sabe se por acaso entre a programação de linha e de bloco tem alguma que dá mais opção? Tipo, ou as duas não tem diferença? Olha, depende da plataforma. Por exemplo, o EV3 é uma plataforma feita em bloco. Ele foi elaborada para ser em bloco. Então, normalmente, bloco é melhor. Teve um teste que um juiz da FL fez. Eu honestamente não sei se realmente é verdade, mas eu confio no que a pessoa falou. Ele falou que fez um teste de rodar o EV3 em linguagem escrita. Ele falou que a performance do robô foi mais devagar, de processamento foi mais devagar do que em linguagem de bloco. Então, depende muito da aplicação. Por exemplo, Arduino. Arduino é uma linguagem feita para ser escrita. Se você utilizar plataformas de bloco para Arduino, talvez não tenha uma performance melhor. Mas são pequenos detalhes. Normalmente para coisas simples, tanto faz, qualquer plataforma serve. Se eu quiser ligar um LED com bloco e ligar um LED com programação escrita, em termos gerais, vai dar no mesmo. Então depende muito da aplicação e da importância que você precisa para a performance do robô. Se você precisa de muita rapidez, muito processamento, é importante você utilizar a linguagem original, a linguagem que aquela plataforma foi feita. Então, por exemplo, se a Arduino foi feito para a linguagem escrita originalmente, a linguagem escrita é melhor. Outros microcontroladores é a mesma coisa. Se for para o EV3, talvez a linguagem bloco seja melhor. Bom, Eduardo, outra pergunta. Você acha que é possível a Lego criar um programa bem semelhante ao Mindstorms, naquela linguagem mesmo, naquele bloco do estilo do Mindstorms, só que pro Spike? Porque eu acho que o Mindstorms foi usado pelas equipes. Aquele jeito de programar, sem ser em blocos de palavras, o bloco mesmo que tinha no Mindstorms, eu acho que as equipes usaram ele por muito tempo. Linguagem vertical? Linguagem horizontal? Isso. Eu não sabia como definir. Então, eu acho que eles não vão voltar com a linguagem horizontal.
Por quê? Quem faz os softwares, que eu acredito, pelo que eu consigo ver, né? Quem faz os softwares da Lego, do F3, do Spike, é o MIT. Então, o MIT também faz o Scratch. E aí, também você percebe que é uma regra geral que a maioria das plataformas de robótica estão fazendo, de colocar a programação em vertical. Por quê? Porque é muito parecido com a linguagem escrita. Então, o objetivo da programação em bloco é facilitar você para a linguagem escrita. Esse, no fundo, é o objetivo. Essa é uma maneira um pouco mais intuitiva de você aprender a programar. Porque, para você fazer coisas realmente mais profissionais, a linguagem escrita é a mais recomendada. O EV3, o Spike são plataformas educacionais que têm o objetivo de educar. Então, por isso que eles agora, eu diria que eles estão migrando tudo para linguagem vertical. Tanto que, logo que eles lançaram o Spike, eles colocaram o EV3 Classroom. E já colocaram o software de programação horizontal como um software aposentado, que não tem mais atualização. Tem até alguns boatos que a partir de, acho que setembro, outubro, o Windows não vai conseguir mais rodar o software horizontal, por algum motivo aí de atualização, sei lá. Não sei se é verdade. Vamos descobrir lá em outubro, setembro, se parar de funcionar. Mas eu acho que não. Eu acho que vai continuar funcionando. Mas a Lego não vai atualizar mais o software horizontal. E eu acredito que eles vão continuar só no EV3 Classroom. E a mesma coisa para o Spike. Só vão fazer a questão do Spike na vertical. Exatamente para deixar o mais próximo possível da linguagem escrita. E por essa abordagem de educação de programação. Sim, sim. É porque aconteceu um fato que eu acho que é engraçado, porque eu nunca fui. Tem 2 anos que eu participei da City Shaper e da Replay, vai ser a minha 3ª temporada. E, bom, na temporada City Shaper eu não sabia realmente muito de programação, sabia fazer um robô andar. E o que aconteceu? Nessa temporada Replay, eu ainda não era da programação. Só que aconteceu os problemas e aí nosso tapete foi liberado muito na hora, assim, sabe? Um mês pro torneio, liberaram o tapete pra gente. Pro tapete ir pra casa de algum aluno. Só que aí, o Pedro, ele tava com o robô nessa época, porque ele que foi o construtor da nossa equipe nessa temporada. E aí, na hora que foi o tapete, na casa dele não tinha espaço. Aí a única casa que tinha espaço para colocar o tapete foi a minha. E como o tapete estava aqui, eu tive que aprender a programar, né? Porque eu não posso depender, de ajuda o tempo todo. Eu tive que realmente estar aprendendo ali a programar. E acabou que no final da temporada, eu e o Pedro, nós programamos o robô. Porque eu realmente aprendi a programação em MyStorms, vi muito tutorial, vi muita coisa. O básico ali que eu já sabia, eu já usei ali também. E acabou que eu aprendi. E aí, quando eu aprendi, eu recebi a notícia, primeiro, que o EV3 não ia ser mais usado na FLL. E segundo, que o MyStorms ia, acabar. E a gente só ia programar no Class 1 e o Spike. Então, alguns detalhes. O EV3 você ainda vai poder utilizar na FLL. Isso é furado. Pelo que eu soube, o que aconteceu? O torneio colocou lá no site oficial deles um dia aí que o EV3 não ia estar mais disponível a partir da próxima temporada. E pelo que eu entendi, foi uma má comunicação entre o torneio e a First e a Lego. O pessoal lá de fora acabou dizendo que não ia poder mais utilizar o EV3, depois voltaram atrás. E aí o torneio também voltou atrás, já que eles só tinham reproduzido uma notícia que eles viram lá fora. Então o EV3 ainda vai poder ser utilizado. O que vai acontecer é que a Lego não vai mais dar manutenção para os kits, não vai mais produzir kits do EV3, vai fazer só do Spike. Mas você ainda vai conseguir programar no EV3, você ainda vai ter o EV3 e tudo mais. Por exemplo, a programação horizontal você ainda consegue baixar, só que ela não fica mais na área oficial do site.
ela fica com produtos aposentados. Agora eu não lembro o termo certo, é um outro termo, mas são produtos aposentados. E aí você tem como baixar ainda. Só tem que procurar lá no site e baixar. O que está acontecendo é que muitas escolas elas acabam baixando a plataforma oficial do EV3, que está sendo o EV3 Classroom. Mas ainda assim, em termos de equipe, se você for utilizar um PC, um laptop pessoal da equipe, você pode ir lá baixar o EV3 na horizontal e utilizar. Eu tô muito feliz. Juro. Mas ainda está disponível. Se pesquisar, sei lá, EV3G download, pode ser que apareça no Google. Mas se você procurar lá no site, você encontra. Tem alguma aba de produtos aposentados que tá lá o EV3, tá lá o software para você baixar. Ô, Eduardo, eu sei que isso varia muito e é uma coisa que sempre é original da equipe, só que nos torneios que você participou como técnico, quais foram as coisas mais legais que você viu na área de Corvelos das equipes? Algumas coisas legais que você viu aí. Olha, uma coisa que eu achei legal, não necessariamente eu faria, mas eu achei legal. Teve uma equipe, se não me engano foi a Atombot, que fez uma temporada, um livrão de Corvelhos, um livrão assim, desse tamanho, gigantesco. Eu achei legal. Não cheguei a ver com detalhes, mas era um livrão que eles abriam, aí era tipo um livro de histórias que tem uns recortes sobre a história da equipe. Sobre a questão do Corvelhos em si, do impacto, descoberta e tudo mais. Eles utilizaram isso para apresentar o Core. Isso há alguns anos atrás. Mas eu achei bem legal. É tipo, não tem alguma outra história aí? Você como competidor também, quando você foi? Que você viu alguma outra equipe fazendo algo legal de core? Acho que não. Eu não consigo lembrar de nenhum detalhe assim, de core mesmo, que tenha me chamado muito a minha atenção. Só talvez algum detalhe de um pôster em si que possa ter achado interessante, mas alguma coisa assim diferente que as equipes fizeram para me impressionar em relação ao core, não. Ok. O que você acha que a gente precisa, por exemplo, de essencial para ter um bom projeto de pesquisa? Um projeto muito daqueles, nossa, que legal. Olha, um projeto legal para mim de pesquisa é um projeto que segue bem as rúbricas. Então, se você, por exemplo, fez uma pesquisa que está bem embasada, com muitos documentos, com muitas fontes de pesquisa, o que estou querendo dizer com fonte de pesquisa? Você viu em jornais, viu em sites, viu em artigos, viu em documentos oficiais de alguma instituição, sei lá, por exemplo, muitas equipes na Replay utilizaram a OMS como fonte de pesquisa. Nesse Cargo Connect, talvez a Amazon possa ser uma boa fonte de pesquisa. Os Correios talvez possa ser uma outra fonte de pesquisa. Mercado Livre, por exemplo. Fontes diversas que você pode procurar e se especializar em relação àquele assunto. Outra coisa é você ter várias ideias para o seu projeto. A gente pensou nisso, depois nisso, depois nisso, depois nisso. E não necessariamente só aquela ideia. A gente pensou em, por exemplo, fazer um jogo. Tá, mas vocês tiveram outras ideias além do jogo? A gente pensou em fazer uma maquete, fazer um bracelete, fazer um aplicativo. É importante saber o que vocês pensaram em relação à pesquisa. Além disso, saber quais são os diferenciais da sua pesquisa, da sua solução, para as outras soluções existentes. Provavelmente não, com certeza. Todas as ideias que as equipes têm, elas tiraram de algum lugar e se inspiraram em alguma coisa. E tem até um ditado que diz que todas as ideias que a gente tem, alguém já teve. Então, normalmente você consegue pegar ideias de outras pessoas, ideias de outras soluções. Então, sei lá, fiz um aplicativo para movimentação na área urbana. Muito provavelmente tem outros aplicativos com essa mesma pegada.
E é importante existir isso, é importante ter outras pesquisas científicas. Você não precisa necessariamente fazer, caramba, uma pesquisa, uma solução que nunca existiu. Você pode se basear em alguma coisa. É importante você se basear em alguma coisa, porque aí você pode ver o que aquela outra solução tem de diferente da sua e o que você aprimorou na sua. Então, sei lá, pode existir algum aplicativo aí de movimentação, de movimento, que tem um detalhe que eu achei que, ele poderia melhorar nisso. Então eu fiz um aplicativo em relação a isso, melhorei nisso. E isso é importante para ter esse embasamento na hora de você explicar a sua solução. Outro detalhe é compartilhar com as pessoas. E o que quer dizer compartilhar? Não é apenas falar, divulgar. Porque tem uma diferença entre compartilhar e divulgar. Divulgar, você apenas fala que existe aquela sua solução. Eu tenho uma solução. Compartilhar é você conversar com pessoas daquele universo que você está falando, daquele público, profissionais de maneira geral, que vão agregar no seu projeto. Então, sei lá, se eu estou fazendo um aplicativo, eu posso conversar com um programador, um desenvolvedor. E aí ele vai provavelmente me dar alguma dica, algum insight para melhorar meu aplicativo. Então, sei lá, eu tô fazendo esse aplicativo para pegar o GPS de bicicletas. E aí eu converso com o programador, e o programador me dá uma dica lá, que o Google tem uma plataforma paga para você ter dados de GPS das pessoas. Então, uma dica assim que o programador deu pra gente e que eu posso agregar no meu projeto. Então, essa é a diferença entre compartilhar e divulgar. Então, em termos geral, eu acho que o que a pesquisa tem que ter? Um bom processo de pesquisa, de fontes, ideias bem diversas do que a equipe pensou para a temporada, soluções existentes e saber qual é o diferencial das soluções já existentes sobre aquele assunto seu e qual é o seu diferencial em relação a essas soluções. E o outro é a questão de compartilhamento. Como é que foi o seu compartilhamento e o que você melhorou no seu projeto por conta desse compartilhamento? Tá, agora falando sobre robô, provavelmente você já viu o trailer, né, da nova temporada. E como é que você acha um anexo que seria bastante eficiente? Pelo que eu vi, tem bastante coisa para empurrar, para jogar até mesmo. Eu acho que talvez uma garra que entra no que eu comentei da inovação. É alguma estrutura que vai conseguir fazer várias missões ao mesmo tempo. Entregar uma coisa de um lado para o outro. Talvez algum sistema com elástico, na hora que você sai da arena, você vai para uma área e esse elástico solta alguma estrutura que deixa numa outra missão alguma carga. A gente chama disso de lixo, mas pode ser que esse lixo sirva para você fazer a missão. Então, eu acho que talvez uma sugestão é essa ideia de você conseguir fazer entregas diversificadas, fazer estruturas mecânicas para você conseguir fazer entregas e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim, até mesmo para poder economizar tempo, né? Aí acaba que faz 2 provas ao mesmo tempo. Economizar tempo, porque eu diria que essa temporada da Replay eu achei as missões muito longe e missões muito de entrega. Algumas missões que até demoram para você fazer. Por exemplo, a esteira demorava para você fazer. Tinha a questão também de fazer o... eu sempre esqueço o nome. Daquela que tem a roda e tem um... Acho que é remo. É máquina de remo. Máquina de remo. Que tem que levar para tirar da área e colocar no outro círculo, demora. Você virar os pneus também demora. Colocar o boneco também demora. Então tem missões demoradas. A questão do basquete também demora para você levantar. Então são missões demoradas. Não são missões que você chega lá, pum, fez. Você demora um tempinho para fazer aquilo. Então eu diria que essas missões da Cargonet talvez tenham essa mesma pegada. Então é sempre importante tentar poupar tempo. E só poupar tempo fazendo várias missões ao mesmo tempo e tentando fazer, literalmente fazendo várias missões ao mesmo tempo e tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo. A minha pergunta é o seguinte, eu acompanho bastante seu canal e eu vejo os vídeos que você faz sobre as plataformas online, como aquela que a UBR fez, a S-Botics, não é? S-Robots ou Botics? S-Botics, é isso mesmo. Pois é, eu tenho até instalado aqui, não me dei muito bem. Depois eu realmente tenho que ver os tutoriais seus. Mas, pois é.
tem essa questão dessas plataformas digitais foram muito usadas, igual tem outro vídeo que você fez, que foi 10 torneios para você participar. Que aí você falou de algumas plataformas online, que eu já usei o Open Roberta Lab também. E o que você acha, assim, qual a sua opinião, assim, sobre essas plataformas e sobre esse formato virtual que aconteceu nesse ano de 2020 e 2021? Olha, eu acho que foi uma boa alternativa. Sem essas plataformas virtuais, a maioria dos torneios não aconteceriam. Então, sem o Open Roberta Lab, o TBR não conseguiria fazer o torneio. Se não tivesse o S-Botics, o BR também não conseguiria fazer o torneio. E muito provavelmente as equipes ia ter um índice de queda das equipes muito grande. Isso já teve em todos os torneios, seja FLL, TBR ou BR. Com certeza não teve o mesmo número de equipes participantes que teve no ano passado. E então acho que é melhor do que nada. É melhor ter esse torneio do que não ter. E depende do tipo de torneio. Por exemplo, o Coder Z, que eu comentei lá no vídeo, de 10 torneios para você participar, é um torneio que foi pensado para ser virtual. E eu vi uns vídeos, tô até querendo participar no fundo. Eu tô vendo com o pessoal se eles animam para participar. Que eu achei bem interessante, porque é um torneio que foi pensado para ser virtual, em uma plataforma virtual, e me pareceu bem interativo. Me pareceu bem legal, vários joguinhos ali, joguinhos para você conseguir programar. É uma competição só de programação, basicamente, não tem construção. Então esse é o único detalhe que talvez seja um ponto negativo das plataformas virtuais, é que eles ainda não descobriram uma maneira de fazer uma competição de construção também, e apenas programação. Então esse detalhe que falta. Mas com certeza as plataformas virtuais fazem uma diferença muito grande. Inclusive eu fiz um evento que eu chamei de Projeto Competidor 4.0, em que eu falei das plataformas virtuais e como é que você pode utilizar elas para você se preparar mais para as competições. Então, quando eu estava como juiz, eu vi várias vezes as equipes falando que não conseguiram treinar à distância, que os membros estavam em locais diferentes, ou às vezes a escola estava fechada e eles não conseguiam avançar com a construção, com a programação. Então a plataforma virtual te ajuda nisso. Você pode não estar no laboratório, mas pode ser que você pode utilizar o Open Roberta Lab para você programar. Pode ser que você não esteja no laboratório, mas pode utilizar o LDD ou o Studio para construir. Tem o Virtual Robotics Toolkit também, que junta os dois. Você consegue colocar a sua construção e colocar a sua programação na plataforma e testar. Então tem vários recursos que conseguem te ajudar. Por exemplo, nesse Virtual Robotics Toolkit você consegue botar o tapete. Então eu fiz um teste lá uma vez que eu coloquei o tapete da Carro Connect. Então era só eu ter os modelos de missão, preparar os modelos de missão, colocar na plataforma e eu podia programar a mesa toda sem nem ter um robô físico e nem sem ter o tapete fisicamente também. Sem estar no laboratório, sem ter uma mesa para testar, apenas no computador. Então a plataforma virtual realmente é uma coisa que ajuda muito e que, por exemplo, nos cursos que eu tenho, que é o Universo da Robótica, eu abordo muito as plataformas virtuais, porque é um recurso que você pode utilizar para aprender, mesmo sem você estar no laboratório, sem você ter os kits, e é um recurso que eu acho que faz a diferença. Faz diferença você ter uma equipe que constrói no LDD para uma equipe que não constrói no LDD. Na hora de você apresentar para os juízes, por exemplo. Uma equipe que constrói no LDD, você percebe que ela tem um caráter técnico ali, uma habilidade técnica maior. Porque normalmente a pessoa que constrói fisicamente não tem uma boa base de documentação sobre os robôs. Mas se alguém que tem no LDD, ela consegue ver a estrutura dos robôs evoluindo. Ela consegue às vezes até explorar um pouco mais do que ela exploraria no físico. Ela consegue testar algumas coisas, verificar se vai funcionar, fazer ajustes de maneiras mais rápidas. E você tem lá todas as suas construções e você mostra para o juiz: olha, juiz, eu fiz isso aqui no começo, no LDD, agora eu tenho isso aqui no final. Você não consegue mostrar isso para o juiz quando você faz sua montagem física, apenas se você tirar foto e tudo mais o tempo todo. Mas eu acho que é importante as plataformas virtuais em relação a isso, principalmente em questão da pandemia, que nem todo mundo pôde estar junto. Então você abre uma chamada no Meet que, por exemplo, compartilha o EDD e todo mundo consegue comentar, e todo mundo consegue ver a mesma coisa.
Acho que isso também faz uma diferença, porque a visão de alguém que está construindo fisicamente para alguém para você estar apresentando, não fica uma dinâmica muito legal, às vezes. A visão da pessoa que está ali com o robô na mão é muito mais direta do que alguém que tá numa chamada, numa câmera vendo. Eu queria saber o que você achou dos torneios online, tipo, como eles fizeram, como foi a estrutura. Olha, eu senti que teve algumas falhas em alguns torneios, mas é aquilo. Era um torneio novo para todo mundo. Era novo para as equipes e era novo também para as organizações. Mas, de maneira geral, eu acho que eles conseguiram entregar um bom torneio. Então, eu acompanhei a FLL eu achei que eles conseguiram entregar um bom torneio de maneira geral. Teve alguns jornais que tiveram alguns probleminhas e tudo mais, até na própria plataforma dos juízes mesmo. Mas, no fim, tudo deu certo. O torneio conseguiu entregar um bom torneio de maneira geral e a galera conseguiu aproveitar. A UBR eu não acompanhei ano passado, eu acabei não conseguindo acompanhar, então eu não sei como foi, muito bem, assim, de maneira geral. TBR eu também vi ano passado, eu participei de um regional aqui do Rio, e eu também achei que conseguiu entregar, assim, o que dava no momento. E eu acho que à medida que vão tendo os torneios também vão aprendendo como é que faz competições. Um torneio que eu achei muito legal, e que eu soube que muita gente gostou, foi o VOI, que é o Virtual Open Invitational que os Session Brothers fizeram lá fora. Que você podia se inscrever para participar e algumas equipes do Brasil foram selecionadas. Por exemplo, a gente na Franco se inscreveu e aí eles selecionaram lá a gente para participar junto com outros. E os meninos gostaram muito do torneio, Foi bem organizado. Eles fizeram até uma dinâmica, se eu não me engano, de pitches virtuais. Então acho que os torneios vão pegando esse jeito de fazer a competição. Não é que nem o presencial, sem dúvida nenhuma, não é a mesma dinâmica, não é a mesma animação, mas é o que dá no momento. E é melhor ter esse torneio do que não ter nada. Você já participou de vários torneios. Você achou mais legal participar como competidor ou como juiz? Acho que competir. Eu gosto de competir, então não dá pra falar que é a mesma diversão como juiz. Você como eu diria assim, na FLL é uma coisa, ainda mais que a gente, quando a gente é novo na FLL, a gente chega na primeira temporada, a gente escuta muita coisa sobre a FLL, os competidores antigos falam, nossa, a FLL é incrível. Só que aí a gente já fica na ansiedade para chegar na FLL. Só que quando a gente chega lá, a gente tem outra. É um negócio. Sim, negócio novo. Tipo, o melhor dia da sua vida. Quando você. Você chegou aí de técnico no presencial ou só de mentor? Eu só tô aí como mentor. Nunca fui assim técnico. Como mentor, que você não estava ali, vamos supor, qual área você ficava, assim, quando você era competidor? Robô. Aí era construção e programação. Quando você era mentor e, tipo assim, você não tinha que entrar na sala para apresentar, você não tinha que estar ali, eu acho que você era lançador, pelo que você me diz, e eu acho que você também lançava robô. Em algumas temporadas eu lancei, outras não. Então, esse fato aí de você ser mentor e não ter que entrar ali na sala para estar te apresentando, não ter que estar lá na mesa, tipo, foi também para você uma coisa muito nova? Assim. A primeira vez né? Porque você que tá num robô normalmente, competindo por muitos anos, você fica acostumado ali a mexer no robô. Vê uma coisa dando errado, aí você fica, caramba, eu quero mexer ali. Às vezes você vê uma coisa dando errado e tá, sei lá, na apresentação ou alguma coisa ali que você não pode falar diretamente pro membro que tá dando errado, sem deixar ele se virar. Então, às vezes dá esse nervosismo, assim, essa ansiedade no primeiro torneio, mas depois você se acostuma. É uma dinâmica diferente. Você ser mentor e você ser competidor. Com certeza eu passava mais perrengue como um competidor, ficava mais nervoso e tudo mais. Mentor você fica mais leve, você aproveita o torneio ali,
confere as outras equipes, passa pelos pitches. Competidor às vezes é uma correria lá, você fica às vezes nervoso com a apresentação, com o robô, será que vai dar certo? Tananã. Você também fica com o mentor, mas é uma outra dinâmica. Aí, também você acaba sendo um pouco mais cascudo e fica mais. E não fica tão nervoso como você ficava como competidor. Então, então os dois têm prós e contras, mas competir é sempre bem melhor. Você acha melhor que na hora de lançar o robô, a programação faz tudo de uma vez, você não precisa mais tirar o robô, trocar de anexo, qualquer coisa? Ou você acha melhor fazer vários lançamentos? Eu diria que é o meio termo. Por exemplo, essa temporada, por exemplo, a Replay, eu achei que eram muitas missões. E você ter várias garras, você perde um tempo ali trocando as garras. Você perde ali 10 segundos, 20 segundos às vezes, para o robô voltar para a base, você tirar a estrutura, colocar de novo, colocar as coisas na área ali, colocar o que tem que entregar, então você perde um tempinho ali precioso. Mas também não adianta você fazer, sei lá, uma saída que vai fazer 500 pontos. É muito assim, inviável uma saída para fazer 500 pontos. Porque você não vai ter estrutura para fazer tudo isso. E pode ser que você perca a precisão. De uma certa forma, o robô voltar para a base dá a precisão, você volta para a precisão original. Então é importante você ter um meio termo. Você não ter muitas saídas, para você não perder muito tempo na troca de garras, mas você também não ter muito poucas. Porque pode ser que você deixe o seu robô muito impreciso. Tem uma coisa que eu comento, é importante você fazer com que as missões sejam independentes. Se ele errar a missão X, é importante que ele não erre a missão Y. Porque se acontecer esse efeito cascata, esse efeito dominó, ele errou, sei lá, o basquete, aí vai errar também a dança, vai errar também a esteira, vai errar um monte de coisa junto. Aí é um efeito cascata, aí ferrou. Então é literalmente meio termo, não existe uma opção ali que é viável. É bem um meio termo. Ver quantidade de... Pode falar. Você já foi programador e montador, certo? Isso. Agora me diz aqui, qual que foi a área que você mais se encantou e ficou mais apegado a essa área? Programação. Era a área que eu mais ficava, né? Então, construção, eu tinha um outro colega que também construía muito bem, então eu ajudava ele um pouco. E quando você é do robô, pelo menos na equipe que eu faço parte, tem programador e tem construtor, mas às vezes a gente trabalha junto, às vezes a gente tem que construir junto, às vezes tem que programar junto, então é um trabalho um pouco mais misturado. Mas também a gente faz pesquisa, tem que pesquisar, a gente fazia toda semana um brainstorm ali para conversar sobre a pesquisa, para ver o que a gente ia pesquisar e tudo mais. Então a gente que era do robô às vezes também atuava na pesquisa, e core mais ainda, né? Core é todo mundo. Das temporadas que você participou, qual que você mais gostou de participar, assim? Que você achou mais legal, mais interessante? Como competidor, eu gostei da World Class. Eu achei interessante o tema. Achei as missões legais. Tinha uma missão que era para você fazer um gol, para você chutar uma bola e tinha que ir pro gol. Achava muito legal essa missão. E foi meu primeiro torneio, então às vezes você também gosta daquela competição por conta de você ter sido o seu primeiro torneio. Mas eu gostei muito da Road Class. A Trash Track foi que eu fui mais longe, né? Eu fui pro internacional, então também foi legal nesse ponto, para você ter essa experiência do internacional. Foi a temporada que talvez eu tenha tido um maior desenvolvimento como pessoa, como profissional, como competidor, de maneira geral. Mas a temporada não foi algo que caramba, que temporada incrível, que missões incríveis. Mas foi a temporada que me levou mais longe. A Animal Alliance também achei bem legal. Animal Alliance foi um tapete também muito legal de programar. Mas eu acho que a que mais marca, talvez, em termos de que, achei legal mesmo, foi a World Class. Como competidor. Como mentor, eu gostei muito da Into Orbit. Achei muito legal o tema. Achei muito legal a pesquisa que a gente fez, achei muito legal o robô que a gente fez, as missões que a gente fez, que o torneio tinha para fazer. Então, de maneira geral, o torneio eu achei muito legal a Into Orbit. Eduardo, outra coisa. Você que falou que você gostou muito da World Class, eu acho que a gente tem um tapete da World Class na nossa escola, não tem? Pois é,
A World Class, eu sei que foi uma temporada que era sobre o conhecimento, né? Sobre escola, aprendizagem. E, tipo, eu vi o trailer. Não o trailer da temporada. Sabe quando a First nem tinha um trailer brasileiro? A First gravava lá no exterior, dublavam o cara falando, Ah, mostrando as sei, missões. sei. Pois é, que sempre era o mesmo cara. Era um cara que ele usava boné, um que era careca. Aí, tipo, eu tava Ah, vendo não esse. sei. É o Marcos? É um cara, eu não sei o nome Deve ser dele. o Marcos. Aí, tipo, ele tava mostrando lá e, tipo, tem umas missões muito criativas, tipo, você tira, tipo, a fechadura do negócio porque é pra abrir a sua mente, os negócios assim, tipo assim, você libera isso porque tipo, você está liberando seu conhecimento. É uns negócios muito legal. Eram missões muito loucas. Eu gostava da Road Class. A Road Class foi uma temporada que eu gostei. Tinha também uma portinha, se não me engano. Tinha do futebol, que você tinha que fazer um gol. Você tinha que estar numa área longe, você tinha que jogar a bola para fazer o gol. Lembra um pouco a Into Orbit, que você tinha que jogar os meteoros. Mas era um pouco mais legal porque você tinha uma barreira, tinha um gol, era literalmente um gol. Então era uma missão muito, muito louca. Tinha também que você tinha que pegar essa caixa mesmo e virar a caixa, era um pouco complexo você virar a caixa. Tinha também, acho que, de uma nuvem, que você tinha que encaixar algumas estruturas. Foi uma temporada muito legal, as missões foram muito bem pensadas, foram bem criativas as missões. E eram divertidas de programar. Era um tapete colorido também, eu gostei do tapete ser colorido, várias cores. Outra coisa que quando eu vejo uma pessoa que tem muitos anos de robótica, assim como você, a nossa técnica Ariadne, que também teve seus tempos de competidora. Que legal. Só não me chama de velha. Talvez, tô brincando. Pois é, Eduardo. Mas quando eu vejo essas pessoas, eu penso, bom, a pessoa tem muito conhecimento ali sobre a robótica. Então eu penso, você tem aí, tipo, você pretende um dia criar uma equipe sua? Tipo, de garagem sua? Não sei, né? Não sei, eu gosto mais de competir, né? Se eu for criar, talvez não como técnico, ou como competidor, talvez não da Felery. Mas eu gosto de ser mentor, eu gosto de estar lá com o pessoal. Se tiver alguma coisa burocrática para resolver, a gente resolve também. É o trabalho do mentor, mas não sei, acho que provavelmente não. Pelo menos eu por enquanto não tenho esse desejo. Sim. Gostei da sua visão sobre eu realmente também gosto muito de competir, então gostei muito. Eu vou aproveitar e participar da rodada de perguntas. Eu queria saber, em relação a essas questões de estratégia, nas avaliações, né, os juízes eles estão bem criteriosos quanto a provas mesmo, eles querem que a gente prova que fez as coisas. E, por exemplo, para definir estratégia, a gente geralmente pega a mesa, estuda a mesa, define ali distância, e aí em cima daquilo faz um diagrama de setas, faz diagrama de dificuldade. Eu queria saber se tem outras formas, além desses diagramas que já são padrões, porque quase toda equipe usa. Tem alguma coisa além disso? E para teste de robô também, porque teste de robô a gente vê muito pessoal fazendo aqueles testes de roda, de bateria, e é tudo padrão, quase toda equipe faz. Queria saber se tem alguma coisa que é diferencial, que você viu uma equipe fazendo, que foi inédito, que acha que seria interessante outras equipes também começar a usar. Deixa eu pensar. Em termos de estratégia, eu acho que o gráfico de força e benefício é bom. Apesar de ser um conteúdo que muita gente utiliza mesmo, é bom. Talvez alguma forma de você conseguir testar as estratégias minimamente também. Talvez até explorar uma questão de plataforma virtual. Quanto tempo você demora para só andar entre as missões? É muito tempo? É pouco tempo? Talvez vocês consigam utilizar as plataformas virtuais para ter essa medição ali do tempo percorrido para você fazer, para chegar àquela missão. Quanto tempo você fica andando pela mesa e descobrir alguma estratégia para você fazer a missão em menos tempo. Acho que pode ser um recurso. Acho que as plataformas virtuais são recursos que as equipes ainda não exploraram por completo em termos de estratégia para melhorar o robô.
As equipes estão começando a ficar com alguns olhares atentos às plataformas, mas ainda são poucas equipes. A questão dos documentos, gráfico de esforço-benefício, SWOT, tananã, a maioria das equipes faz, mas eu acho que qual é o diferencial em relação a esses documentos? São as equipes que apenas falam que fazem e as equipes que demonstram realmente que fazem. Isso que talvez seja o mais complicado. É realmente você demonstrar para o juiz que fez. Isso que é o pulo do gato. Que, honestamente, até eu estou descobrindo uma maneira interessante de fazer. Por exemplo, as rúbricas mudaram. Acho que talvez algumas equipes conseguiram descobrir alguma maneira legal de apresentar as rúbricas. Eu ainda estou numa questão de descoberta para ver qual é a melhor maneira. Mas, em termos de estratégia, vamos ver. As plataformas virtuais, um bom recurso. Os documentos acho que são os mesmos. SWOT, diagrama de bloco, SWOT, gráfico de esforço versus benefício. Você mostrar que fez várias estratégias. Então, sei lá, uma estratégia ali para fazer missões simples. Explicar um pouco o que você fez para pensar naquela estratégia. Eu quis fazer as missões que estavam mais perto de mim. Quis fazer as missões que davam mais ponto. Quis fazer as missões que estavam mais próximas. Explicar qual foi o processo por trás de vocês escolherem aquela missão e naquela ordem. Acho que também isso é importante para o juiz saber. E sobre testagem, o que, por exemplo, a gente faz no Franco, que algumas equipes também estão fazendo, que eu acho que também é muito boa, é você fazer uma planilha no Excel ou, sei lá, algum documento no diário de bordo mesmo, você falando quais são as missões que deram certo, quais missões deram errado, como foram as pontuações dessas missões, para você saber quais missões você está mais errando. E você conseguir ter uma ideia de onde você tem que melhorar, qual garra você tem que melhorar, verificar se quando você erra uma missão, você erra de outra também, para ver se elas têm correlação, se elas dependem uma da outra, e tentar transformar elas em missões independentes, que você acerta uma e consegue errar outra, e que você erra uma, mas consegue acertar outra, deixar elas independentes. Então, eu acho que tem esses recursos para elaborar em relação à estratégia e à testagem. Mas o que as equipes fizeram que me chamaram a atenção, honestamente, nesse ano eu não encontrei nada. Nada assim que me brilhou os olhos. Eu também não participei de tantos torneios como juiz de design. Eu só fui do Pará em juiz de design, que eu vi as apresentações da equipe, e as equipes do Pará eu não vi nenhum detalhe ali que me chamou muita atenção. E no Nacional eu estava em arena, então eu não vi esses detalhes da estratégia em si, da testagem. Eu vi mais a parte da performance mesmo. Então eu não vi muitos detalhes em relação à teoria por trás. Sobre o novo formato de premiação da FLL, eu não tinha, tipo assim, a noção que ia mudar tanto. Eu achei que ia ser uma coisa que ia mudar pouco, mas você lembra que, tipo, tinham as 3 áreas, né? Corvelos, design do robô e pesquisa. E aí, tipo, funcionava assim. Tinha o robô, aí tinha, tipo, prêmio de design inovador, programação estratégica, tinha vários prêmios. Aí pesquisa tinha solução inovadora, vários prêmios, Corvelos, tinha Great Professionals. E tipo assim, assim, né? E agora, tipo, design do robô tem primeiro, segundo e terceiro, pesquisa tem primeiro, segundo e terceiro. E tipo, o que você achou sobre essa nova premiação, esse novo formato? Olha, eu preferi o outro, né? Porque você sabia bem o que você tinha ganhado, né? Eu fui bem no design mecânico, eu fui bem no processo de pesquisa, eu fui bem naquilo. Eu achava mais assim direto, o que a equipe foi muito bem. Agora, como é por categoria, é um prêmio mais genérico para as equipes. São as equipes que realmente foram intermediárias. De uma certa forma, privilegia, né, as equipes intermediárias e faz com que as equipes busquem ser intermediárias. Porque pode ser que o outro prêmio
fazer com que você buscasse apenas ser muito bom em uma área. Ah, você é muito bom em design mecânico, mas você é péssimo em programação, péssimo em estratégia. E pode ser que eu ganhe o prêmio de design mecânico. Essa não tem como. Você pode ser muito bom em design mecânico, mas se você pecar em programação e estratégia, você não vai ter uma boa rúbrica. E aí você não vai estar lá em cima em robô. Então, pode ser que essas novas premiações incentivem as equipes a serem mais intermediárias e se dedicar em todas as áreas. Mas em termos de, eu ganhei um design mecânico, eu ganhei um prêmio de programação ali, um prêmio de core, respiração, era mais legal. Desculpa, Carol, mas antes de você pegar. Só pra finalizar antes de É que eu queria saber se ele tinha alguma dica de programação ou de montagem para dar pra gente, porque agora na equipe tem muita gente querendo aprender mais sobre programação, já que agora a gente tem, por exemplo, o Roberta Leb, tem o Broccoli. Eu não sei falar direito o nome. Block Games. Esse eu não conheço. É um jogo mesmo, um site bem bacana que a gente usa. Na verdade, até eu descobri recente porque eu comecei a fazer parte das oficinas de robótica. Eu sou uma das professoras que está tendo aqui em Minas. E aí a gente fez uma capacitação e o pessoal apresentou pra gente o Block Games. É uma plataforma bem bacana para quem quer aprender programação. E ele apresenta primeiro a programação em bloco mesmo, bloco de palavra. E logo em seguida, quando se acerta, ele te apresenta como que ficaria aquilo em JavaScript. Ah, que legal. Ajuda bastante. Que legal. Dá uma olhada. Tá. Vamos lá. Dica de programação. Uma dica de programação que eu acho, que eu gosto muito, é você seguir a estrutura do EV3G. Ou até do EV3 Classic. Na real, o EV3G é mais bem setorizado. A questão de você aprender os blocos verdes, depois aprender os laranjas, aprender os amarelos, vermelhos, azuis claros, azuis escuros, porque eu acho que eles estão numa estrutura legal de dificuldade. Então, por exemplo, a variável é mais complicado do que você mexer com o bloco verde ou com os sensores. Então, ou com a questão de controle de fluxo, de esperar, de loop, condição. Então eu gosto da estrutura da EV3G para você aprender. Então, uma dica que eu posso dar é você tentar fazer coisas simples ali, o seguidor de linha, bater na parede de maneira autônoma, fazer alguns desafios, algumas brincadeiras, pensar em alguma coisa que você quer resolver para o seu robô, o que isso eu gostaria que o seu robô fizesse. Eu quero que o meu robô acelere e desacelere, eu quero que o meu robô faça um seguidor de linha, eu quero que o meu robô gire, eu quero que o meu robô bata na parede, perceba quando está na parede. Esses recursos te ajudam a aprender programação. Quando eu estava aprendendo programação, eu aprendi muito programação por conta de uma necessidade. Eu queria que meu robô fizesse isso, então eu aprendi a fazer aquilo. Eu queria que meu robô seguisse linha, então eu tentei aprender a seguir linha. Eu queria que meu robô acelerasse, desacelerasse, então eu aprendi a questão de acelerar e acelerar. Por que eu aprendi isso? Por exemplo, o acelerar e desacelerar, eu aprendi porque no começo a gente não tinha aquelas garras monstruosas, a gente tinha garras que a gente conectava diretamente no robô, não eram garras de motor. Então, era uma estrutura que a gente chamava de bate e cai. E aí, se a gente desse um tranco muito forte, a estrutura caía e derrubava umas peças. O objetivo era derrubar essas peças. Se eu fosse muito rápido, ia ter um tranco muito grande e as peças iam cair antes de chegar na missão. E se eu fosse muito devagar, eu ia demorar muito tempo para fazer aquela missão. Então eu aprendi a fazer uma programação de acelerar e desacelerar para que o robô não tenha esse tranco todo e eu consiga otimizar esse tempo. Então foi por isso que eu aprendi. Questão do bumper, para você bater na parede, foi a mesma coisa. Eu criei uma programação para que eu batesse na parede de maneira autônoma, então eu aprendi aquilo. O robô de vocês sempre tem necessidade. A questão de você fazer as missões, fazer o torneio em si, a competição, te cria essa necessidade. Então, você aprender a programar muitas vezes por necessidade é um bom recurso. Você pensar coisas que você gostaria de fazer, querer que o seu robô fizesse e tentar persistir naquilo e tentar criar. Teve uma programação, que talvez seja uma programação que eu mais goste, que é o alinhar na linha, que eu chamo. Talvez outras equipes chamem de outra coisa. Que é literalmente uma programação para você alinhar na linha. E muitos anos atrás eu tinha visto um vídeo de uma equipe fazendo, uma equipe gringa, mas era um vídeo que a equipe só mostrava como é que fazia. Não mostrava nada de programação, não mostrava nada.
Então eu queria uma programação que alinhasse na linha, porque tinha garras no meu robô que eu não conseguia alinhar na parede, e eu queria que o meu robô fosse mais rápido, então eu queria alinhar nas próprias linhas para poupar tempo. E aí eu fiquei por meses tentando fazer essa programação. E alguma hora saiu, alguma hora eu consegui fazer. Hoje em dia, por exemplo, a equipe lá do Franco ainda utiliza aquela programação como base. Eles modificaram algumas coisas, melhoraram algumas coisas na lógica, mas ainda é uma programação como base que a gente utiliza até hoje. Então essas programações por necessidade são muito boas, porque te ajudam a aprender a programar e de uma certa forma você utiliza várias vezes na competição. E serve até para os membros que vão substituir você nas próximas gerações também. E as plataformas virtuais é um bom recurso para você testar isso. Fiz uma programação de acelerar na V3G. Faz também no OpenRT Lab, faz também em outras plataformas. Para você testar a sua lógica de programação. Uma coisa que eu ando reparando na parte da pesquisa, nas rubricas, é aquele negócio do compartilhamento. Você tem alguma coisa que você... Tipo, alguma coisa sobre o compartilhamento que você acha que vai dar um excelente? Tipo uma dica. O jeito da gente compartilhar pra, tipo... Entendeu o que eu quis dizer? Pra ir pra várias pessoas. E assim, a gente tá compartilhando, mas a gente não consegue, por exemplo, a gente compartilha mais pelas redes sociais, com familiares, e a gente reparou que os juízes estão querendo bastante mostrar que a gente mostrou pra muita gente. Eles querem igual a Ari falou, provas. Foi o que eu comentei há um tempo atrás. Eu diria que tem uma diferença entre compartilhar e divulgar. Você falar da sua pesquisa nas redes sociais, você está divulgando a sua pesquisa. Não necessariamente é um compartilhamento. Depende também de como você fez essa abordagem. Se, por exemplo, você divulgou na rede social e você recebeu vários comentários de feedback sobre a sua pesquisa e que algum desses comentários te ajudou a melhorar o projeto, aí isso é um compartilhamento. Mas se você apenas falou que você tem essa pesquisa, não teve nenhum comentário, não teve absolutamente nada que te ajudou a melhorar o projeto, isso é uma divulgação. E eu diria o que faz você chegar no excelente, no finalizado, eu diria que para essas rúbricas é importante você chegar no finalizado. No excelente, agora é complicado você chegar no excelente, porque é uma coisa muito pessoal dos juízes. Agora, antigamente tinha uma coisa para você chegar no excelente, hoje em dia não tem. O juiz tem que até anotar o porquê que ele deu Ele tem que dar uma explicação. Isso. Então, o excelente é realmente um bônus. O importante é você chegar no finalizado. Acho que antes de você querer chegar no excelente, você tem que chegar no finalizado. Nas rúbricas antigas, o objetivo era você chegar no excelente, porque estava lá escrito o que você tinha que fazer para chegar no excelente. Hoje não tem como. Pode ser que alguns juízes tenham ali alguma visão, se a equipe fizer aquilo, se a equipe me apresentar aquilo, eu vou dar excelente. Pode ser que um juiz tenha isso. Mas cada juiz é um juiz agora, com essas rúbricas, sobre o excelente. Então o objetivo é chegar no finalizado. E eu acho que o que chega no finalizado, em relação ao compartilhamento, é você literalmente mostrar, compartilhei com fulano de tal, seja com a mãe, com o pai, com um profissional da área, e ele me deu essa dica, e cara, essa dica me ajudou a melhorar a minha pesquisa. Sem aquela dica eu não teria feito isso, e a minha pesquisa não estaria assim agora. Isso que eu acho que é importante mostrar. O que aquele compartilhamento, o que aquele bate-papo com aquela pessoa transformou no seu projeto. E isso que determina o que é compartilhamento e o que é divulgação. Divulgação é você apenas falar e não receber nada em troca. Compartilhar é você falar, a pessoa te dá um conhecimento ali e você fazer alguma coisa com aquele conhecimento. E eu diria que o segredo é você mostrar esse feedback que a pessoa te deu e o que você fez com aquele feedback. Boa. Realmente, eu acho que é um negócio que pode sim. Eu acho que é um negócio que vai dar certo, realmente. É um negócio muito bom esse negócio que você falou, esse negócio do feedback, você mostrar o que você fez com o feedback. E eu gostei muito de... Eu não tinha essa noção do que divulgar é você não receber nada em troca e, compartilhar é a pessoa te dar um feedback e você tá mudando alguma coisa por causa do feedback da pessoa. Então, eu achei isso excelente. Gostei. Entra na mesma questão de soluções existentes. Por que é importante você ter soluções existentes? Soluções que parecem um pouco com a sua, mas não necessariamente são iguais. Até mesmo você poder
comparar, né? Comparar, a comparação é muito importante. Não só para você criar a sua solução e conseguir resolver aquele problema, mas também para os juízes saberem, pô, aquela solução realmente é muito boa. Aquelas outras soluções não têm isso. Até para os juízes fazerem essa comparação também. Então é uma via de mão dupla. E o compartilhamento também é uma via de mão dupla. Eduardo, a gente já está chegando no finalzinho do horário do treino dos meninos, né? A gente vai precisar encerrar. Eu quero aproveitar para agradecer pela sua disponibilidade, por ter participado, ajudado 2 equipes. Sei que é muita gente e é muita dúvida que surge. Então, agradecer essa sua disponibilidade para ajudar a gente. Falar que gosto muito dos seus vídeos, né? Já tinha comentado isso antes, mas vou falar de novo. Acompanho demais e tem me ajudado muito, até mesmo como técnico. Já fui competidora, igual os meninos já falaram. Eu acho que eu tive no torneio, não tenho certeza, no torneio Animal Alice. Não tenho certeza, não vou confirmar com certeza, mas eu acho que sua equipe veio para nossa regional. E vocês estavam aqui em Minas. Eu acho que a gente estava, em Animal Alice, eu acho que a gente estava em Minas. Em Minas a gente participou do Trash Track. E eu acho que Animal Alice... Não, Animal Alice a gente estava no Rio. A gente estava em Minas, no regional do Trash Track. Na Animal Alice vocês foram para Nacional? Fomos. Então eu te encontrei no Nacional. Aí faz mais sentido. Mas assim, é muito bacana ver toda a evolução, ver tudo que você está construindo. Isso é muito legal. E é bacana a gente ver pessoal que era da época de competidor, fazendo coisas grandiosas, assim, eu acho bem bacana. E é bom compartilhar esse conhecimento, eu acho muito legal. E espero que você consiga continuar com esse projeto aí, incentivando mais jovens para esse universo, que é muito bacana. Eu tento fazer isso, os meninos sabem. E de verdade agradecer por todo esse momento que você teve aí com a gente, toda essa atenção. Obrigada. Nada, é um prazer. Eu tô aqui para ajudar e realmente me objetivo é ajudar o máximo possível, ensinar o que eu aprendi na época de competidor, buscar ensinar o que eu tô aprendendo nesse exato momento e fazer com que as equipes tenham um resultado cada vez melhor, aprendam cada vez mais e saiam da competição melhores pessoas, melhores profissionais, melhores competidores. E esse é o meu objetivo. E eu fico muito feliz quando vocês me passam esse feedback, que gostam dos meus vídeos, que se inspiram em mim e tudo mais. Eu fico muito feliz. Eu até fico às vezes sem graça, não sei nem como reagir. Às vezes o pessoal me elogia e eu fico assim, caramba, não sei nem o que fazer. Então, muito obrigado, pessoal. E muito obrigado também por deixar eu gravar essa live. E provavelmente vai sair nos próximos dias lá no YouTube. Então, muito obrigado em dobro. Antes de qualquer coisa, eu queria falar uma coisa. Ô mãe, eu tô famoso, aparecendo no canal do lado. Eu tô famoso. Pois é. Só pra finalizar, eu tenho coisas pra te falar, não são perguntas, mas eu tenho primeiro que eu te falar que eu gosto muito do seu trabalho, adoro mesmo, igual eu disse. E o segundo é que eu quero te dar uma sugestão, não sei se você vai... Pode falar. Mas eu gostaria de te dar uma sugestão. Não é uma parte muito técnica, mas é uma parte assim mais de conhecimento mesmo sobre o torneio. Mas eu te sugiro um quadro falando sobre as temporadas, tipo, não, as temporadas que você achar mesmo, assim, vamos supor, uma série assim, tipo, falando das temporadas, falando Trash Tag. É interessante. Trash Tag, Food Factor, Senior Solutions, World Classic. World Classic eu sei que você vai falar. É uma hora de vídeo. É uma ideia legal, que a gente adora quando a Ari, né, ela fica contando as histórias pra gente, a gente fica imaginando como é tudo, a gente acha muito legal. Eu gostei da dica, eu gostei. Todavia, gostei. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? E tem outra dúvida nossa, como que pronuncia o seu nome, o segundo nome? Sobrenome. O quê? É porque tem uma dúvida interna que a gente tem a dúvida se é Brisida ou Brísida. É Brísida. Então eu acertei o tempo todo. Tem um acento no primeiro I. Brísida. Entendi. Vamos fazer pose? Tá bom?
3, 2, 1 e... Pronto. Show de bola. A gente pode publicar e te Pode. marcar, Instagram? Pode sim, pode sim. Até gostaria da foto também pra jogar lá no Instagram, postar também. Então, Beleza. tranquilo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha ajudado com as respostas. E a gente se vê em outro torneio, seja virtual, seja presencial. E estamos aí, qualquer coisa, só mandar mensagem lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E então é isso. Muito obrigado pela ajuda, ajudou Tchau, bastante. pessoal. Principalmente, todas as dicas a gente vai usar com certeza. Muito obrigado aí pelo tempo exposto. E muito obrigado.